leva ao Senhor. E acontece como aconteceu comigo nessa semana. Deus se cala. E aí? Qual é o nosso posicionamento? Muitas das vezes a gente fica chocado, né? Deus não falou comigo. É como se fosse um raio paralisante. Tu estaciona, não faz nada, não toma nenhuma decisão. Não vai nem para frente, nem para trás. Aí as coisas começam a andar, porque a vida anda, a vida não espera você. E aí, o carro que você queria foi vendido para outro, o apartamento que você queria você não conseguiu, aquela irmãzinha bonitinha que você olhava para ela casou com outro, aí a tua cara muda e tu faz, se não aconteceu, não era de Deus. Meu amigo, como assim não era de Deus? Deus te falou que não era? Tem alguma coisa errada aí. Aí tu vai falar para mim, pô Paulo, o que você está falando? Que não é para a gente orar para Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, se ou Deus está falando e você não está ouvindo, ou você não está entendendo. E aí eu tenho uma coisa que eu levei na minha vida, que eu posso dar de exemplo, mas falam que exemplo não se dá, né? Se vende. Então, se alguém quiser me pagar pelo exemplo no final do culto, está tudo bem. O que é feito? A gente age. Se Deus não falou claramente, você tem que agir. Não adianta ficar estacionado, esperando pela vontade de Deus, esperando parado. Porque Deus ele deu uma coisa para a gente que nem na Bíblia está, mas a gente sabe o que é. Alguém sabe o que é? Ninguém se lembra? Chamada de livre-arbítrio. Se você procurar essa palavra na Bíblia, ela não existe. Mas cabe a nós fazer algumas coisas. E nesse momento que Deus não fala, tu fica, ai meu Deus do céu, ai Deus esqueceu de mim, eu não sou ninguém, eu não mereço, Deus está me maltratando. Você desespera. Aí você passa a murmurar, você passa essas coisas que você tem para a pessoa do seu lado e você vai proliferando esse mal, né? Mas, na verdade, existem coisas na nossa vida que Deus, Ele quer que nós tomemos a direção. Nós façamos. Vou dar um exemplo. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar onde eu te mostrarei. A Bíblia não fala que Abraão se ajoelhou ali, quando ele chegou na bifurcação da vida, ele olhou para a esquerda, para a direita e falou, Senhor, eu vou para a direita ou para a esquerda? Deus falou, vai. Não falou para onde? Vai. E cabia a Abraão tomar a situação. Diante de Ló, tinha 2 campos. Ló escolheu o mais belo. Abraão não orou a Deus e perguntou, Deus, qual é, o mais belo ou o menor? Ou o mais sem nada, o plano? Ele escolheu e ele foi para lá. Ele foi fazer. Né? E o que isso quer dizer? Né? Que a gente tem o direito de escolha, chamado livre-arbítrio. E o que essa palavra quer dizer no dicionário? A possibilidade de escolher em função de vontade própria, isenta de qualquer condicionamento. Portanto, eu vou falar uma coisa para vocês. A tua vida ela não é controlada por Deus, ela é controlada por você. Cabe você direcionar a sua vida e escutar a Deus. A Bíblia fala o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26, coloca lá para a gente, Lucas. Então disse Deus, façamos o homem à imagem e semelhança. Isso que é legal. Vocês já repararam nisso? Façamos. Deus ele não estava sozinho lá, né? Tinha mais gente lá com ele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e sobre toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus está dizendo com isso? Gente, eu lhe dei o poder de criar, de decidir a sua vida. E o que acontece com a gente? Às vezes a gente empaca, porque a gente não vive a nossa vida. Ou a gente vive a vida do outro. Muitas vezes a gente faz o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão. Ô David, ora por mim, cara. Vê o que Deus fala para toda a minha vida. Gente, a vida não é assim. A vida não é desse jeito. Ou você ora, escuta a Deus, sente aquela palavra de Deus mesmo no coração e vai na fé. Ou você tem que fazer, cara, aquilo que o teu coração está te mandando naquela hora. E tu vai falar para mim, pô Paulo, mas a palavra fala que o coração é enganoso.
Eu vou te mostrar uma outra parte também aí, lá na frente. Então, o que acontece? Deus, ele deu para a gente o poder de decisão. Diferente dos animais, que eles agem por instinto. Tanto o homem, quanto Deus e quanto os anjos, eles tiveram o quê? Uma coisa que os animais não têm: o livre-arbítrio. Aos anjos, 1/3 dos anjos escolheu não agradar a Deus. E assim é com a nossa vida, né? O Criador, ele nos dá isso. O nosso futuro, em grande parte, ele depende das nossas escolhas. A Bíblia nos incentiva a escolher a vida e escutar a voz de Deus, ou seja, obedecer os seus mandamentos. Tem um versículo que eu gosto bastante. Fica lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. Vamos ler todo mundo? Está lá? Vamos lá. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que a terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe havia ser de dar. Essa oferta de Deus para aquele povo naquele momento, ela não faria sentido se Deus controlasse o povo. Vocês concordam comigo? Porque ele está dando uma opção, certo? Se fosse controlar, vai para cá. Você não faz isso com o seu filho? Eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, eu não quero. Meu irmão, não tem escolha, velho. Você tem o poder de controlar o seu filho. Só que Deus, ele é diferente. Ele nos dá o poder da escolha. E ele nos dá algo bom. Porque seria cruel de Deus não deixar escolher. Seria cruel de Deus controlar a nossa vida. Mas ele fala algo lá em Isaías 48, 18. Diz assim: ó, se tão somente prestasse realmente atenção aos meus mandamentos, a tua paz se tornaria como um rio. A tua vida fluiria. O que é a vontade de Deus para a nossa vida? É cumprir os mandamentos, é cumprir a palavra dele. Porque se eu tenho a minha vida baseada na palavra, eu tenho uma vida aos olhos de Deus. Podem falar o contrário, você tem a vida aos olhos de Deus. Só que aí vem algo que eu escutei hoje pela manhã. Peguei o telefone e fiquei vendo algumas pregações. E aí eu vi um cara falando, né? O que é ser cheio da vontade de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo? É você orar em línguas? É você sapatear? É você rodopiar? Ou é você honrar teu casamento? Ou é você honrar teu pai, a tua mãe e teu irmão? O que é viver na vontade de Deus? O que é viver pelo Espírito de Deus? Porque para nós é muito fácil, né? A gente leva a palavra de Deus sempre ao nosso molde, ao nosso olhar. Quero que vocês façam uma reflexão comigo aqui. Todo mundo lê a Bíblia, né? E a gente se coloca sempre numa situação boa. Por que boa? A gente é sempre Davi na história. A gente nunca é Jezabel. A gente é Pedro, a gente é Moisés. A gente nunca é o rei Acabe. Então já mostra o quê? Que a nossa vida, conduzida por nós, muitas vezes, nos coloca numa posição de boa, de conforto. E o que acontece? Eu quero que vocês façam uma reflexão. Quem era nós, eu e você, quando Davi enfrentou Golias? A gente era Davi ou era Golias? Vocês sabem? Não, né? Sabe quem era Davi? Era Cristo. A gente era aquele povo de Israel amedrontado, com medo do inimigo. E eu vou além. A palavra de Deus, se você ler, ela não fala que Davi orou a Deus para enfrentar Golias. Ele foi porque ele confiava no Deus dele. Ele agiu. Ele não parou e sentou. A Bíblia conta que ele pegou 5 pedras. Eu acredito que cada pedra que ele tenha pego ali, ele falava, uma pedra é a pedra da confiança, a outra é a do ânimo, a outra é da fortaleza, a outra é a do espírito, e a quinta é da vontade. Sem vontade, sem ação, a gente não derruba gigante nenhum. O Fábio falou a respeito dos gigantes.
Quantas vezes tem tanto gigante na nossa vida, a gente para pensar em derrubar o gigante vem, dá-lhe uma suspenda na gente, e a gente fica sem jeito, né? Fica todo temeroso. E assim, não sei se alguns acreditam em destino, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é o destino que determina a vida de vocês. São vocês que decidem fazer o certo ou não fazer o certo. E para ser bem-sucedido, não depende da vida. A vida vai me fazer um homem bem-sucedido. Lá em Eclesiastes 9:10 diz: tudo que tua mão achar para fazer, faze com o próprio poder que tens. Meu amigo, você nunca vai ser um cara bem-sucedido se você não quiser. Você nunca vai se livrar das drogas se você não quiser. Tu nunca vai se livrar da prostituição se você não quiser. Cabe a nós. Cabe a nós. Muitas vezes a gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas para que a vontade de Deus aconteça, eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho uma situação na minha casa que é bem complicada. Meu irmão, ele é usuário de drogas já há muito tempo. E já internamos ele umas 4, 5 vezes, ele foge. Ele é batizado e conhece da igreja, conhece da palavra. E a minha cunhada, toda vez que a gente conversa, ela se apega numa palavra. Ela fala: Paulo, Deus falou para mim que teu irmão vai ser liberto. Ela fala para mim direto isso. Eu falo: Deise, ele só vai ser liberto se ele quiser ser liberto. Se ele quiser ser liberto. Não adianta nada eu querer. É ele que tem que querer. A nossa vida não é feita de querer dos outros, nem do querer de Deus, porque tu acha que Deus ele quer o quê? A palavra de Deus fala que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus ele não quer o mal para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é uma vontade absoluta, mas ao mesmo tempo ela é permissiva. Porque Deus permite que as coisas aconteçam na sua vida. Isso me lembra uma passagem que Deus relata na Bíblia que Deus se coloca e fala assim: quem poderá ir e contra uma profecia? E tem um demônio que fala: deixa que eu vou e boto a tua palavra na boca de um profeta. Tu fala: pô, caramba, Deus permitiu. Deus ele não olha hoje, ele olha lá na frente. Mas cabia ao homem acreditar ou não, porque já tinha sido falado para ele que aquela profecia era mentira, mas ele não acreditava. Deus ele dá o caminho para você. E muitas vezes você não acredita nisso. A Bíblia faz o seguinte lá em Provérbios 21:5. Os planos do diligente seguramente resultam em vantagem. Os planos daquele que acredita em Deus, daquele que põe a sua confiança em Deus, são bons. Cabe a nós fazer os nossos planos. O livre-arbítrio ele é um presente valioso de Deus, porque permite que a gente escolha amar a Deus e seguir a sua vontade de todo o coração. Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Porque você escolhe amar a sua mulher, você escolhe amar a Deus. Então você tem que escolher as coisas que você quer para a sua vida. Igualmente a sua vontade. Não adianta nada você pedir a vontade de Deus e você não escolher a vontade de Deus. Né? E eu peguei algumas atitudes na Bíblia que vai falar: pô, Paulo, você está falando besteira, cara. Não vou falar não. Vou falar de um homem de Deus, meu xará, Paulão. Está lá em Atos 16:6-10. Diz assim, esse capítulo de Atos, na verdade o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Enquanto eles iam na peregrinação de pregação do Evangelho, Lucas ia escrevendo algumas situações. E diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé
ele suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-os imediatamente para partir para a Macedônia, concluiu que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho naquele lugar. Eu quero que vocês se apeguem lá no comecinho. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Aqui não fala que Paulo parou, perguntou para Deus: Senhor, eu tenho que pregar lá ou não? Paulo foi lá e fez, cara. E o Senhor falou para o quê? Eu vi até uma pregação a respeito disso. O pastor falava o seguinte: é como se Paulo tivesse ido no guichê para pegar o metrô, ele não tivesse mais passagem. O Espírito Santo conduziu ele para outro lugar, mas ele tentou. E aí ele não cansado, ele faz o seguinte: já que Deus não deixou a gente para cá, vamos para a fronteira da Mísia. E tentaram entrar em Betina, mas o Espírito Santo... Então é como se eles tivessem ido, tentassem pegar uma passagem, não tinha passagem. Pô, vamos pegar o ônibus. Putz, cara, o pneu do ônibus quebrou. Eles agiam, eles não ficavam parados esperando: Senhor, eu vou para tal lugar, não vou para tal lugar, eu faço isso, não faço aquilo. Algumas situações da nossa vida, somos nós que temos que escolher. Isso em relacionado a tudo. Meu casamento, meu trabalho. Paulo tomava decisões. E é o que Deus espera da gente, que nós tomemos decisões. Não fiquemos esperando por Deus. Porque o que acontece? Deus, ele não vai descer do céu e vai mudar aquela situação da tua vida. A não ser que você vá e resolva mudar. E resolva mudar. É muito comum. Estou esperando em Deus. O que você está esperando em Deus? Fala para mim. Deus descer do céu? A não ser que Deus tenha te falado: não faça. Não faça. Está passando aí a novela de... Está em Josué, né, agora, não é nem mais os 10 mandamentos, né? E quando estava em 10 mandamentos, eu vi o profeta Balaão. E é engraçado porque na Bíblia fala que o profeta Balaão era um profeta do Deus Altíssimo. E Deus fala: não julga contra o meu povo. Não joga praga no meu povo. Não. E ele, no começo, se recusava a não, mas depois o seu coração se encheu. Quando Deus fala claramente: não faz, amigão, não faz. Tu vai se estrupiar, cara. Mas se Deus não fala nada, você tem que começar a agir, às vezes, para Deus falar. Para Deus te mostrar que a situação é diferente. Você não pode parar a tua vida. Você não pode parar a sua vida, porque a vida não espera. Você tem que agir. Você tem que ir atrás, né? Quando o nosso coração acha que tem que fazer algo, eu faço algo. A Carol fala assim: Paulo, às vezes... teve uma situação que foi até engraçada. Ela falou: mas, você vai fazer um negócio se Deus não vai orar? Você não vai nem orar para Deus? Eu falo: Carol, é hoje o negócio. É agora, não tem nem tempo de... Fui, deu certo. Mas teve uma ocasião que eu lembro até hoje. Eu estava lá na Praia Grande. A situação era meio estranha já. Minha irmã me ligou, ela era uma igreja lá na Praia Grande. E aí ela falou: pô, Paulo, tu não tá com o teu carro parcelado? Eu falei: tô, por quê? Não, porque tem um cara, veio um advogado aqui. O cara é pastor lá em São Paulo. O cara falou que ele quebra os juros de tudo, que vai resolver tua vida. Tudo que tu pagou do carro, tu não vai precisar pagar mais. Né? Tu só vai pagar porque é juros abusivos e tal. E a gente, qualquer coisa boa, a gente, cresce o olho na hora, né? Eu falei: cara, vou lá, né? Aí eu tava lá, aí o cara me explicando: não, porque você para de pagar, e aí fica 4 meses sem pagar, e quando tiver que pagar, tu dá o dinheiro na minha mão, que eu faço o depósito judiciário, e eles não podem tomar teu carro e tal. Cara, eu vi gente na igreja vendendo o carro que tinha para comprar um carro novo. Teve uma mulher que comprou um Kia Soul em 72 parcelas, sem entrada, para fazer isso. Eu fiquei olhando assim, cara. Aí ele falou: não, eu preciso dos teus documentos e tal, documento do carro. Eu falei: não, beleza, peguei, sentei para entregar para ele. Eu escutei: cara, tu tá entrando nessa sozinho, depois não pede minha ajuda. Só tava aí o cara. Aí o cara assina aqui: tu tá entrando nessa sozinho, depois não pede minha ajuda. Eu falei: puta, amigão, cara, não vai dar um negócio não, velho, não vou fazer. Como assim, cara? Tua família aí, tua cunhada fez, não sei o que lá. Eu falei: cara, você é pastor? Sou. Cara, acabei de escutar de Deus, porque não é para mim fazer isso, cara. Aí o cara pegou: não, beleza.
Pastor, o cara, não, tá bom. Você que sabe, depois vai ver os caras tudo de carrão aí, tu sem carro. Falei, cara, amém, glória a Deus, vou embora. Peguei, e o coração do homem é violento, né? Porque tu fica com o coração apertado. Caraca, filha da mãe. Caraca, tá todo mundo de carro novo. E, putz, eu tinha um Corsinha, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, todo batido. Eu falei, caraca, não acredito, cara. Eu vou perder a oportunidade de quitar meu carro. Fui embora. Deu 3 meses. Liguei pra minha irmã, falei, ei, Jana, como é que tá as coisas? Tu não sabe. Eu falei, o que foi? Cara, veio a polícia aqui, levou o carro de todo mundo. Eu falei, como é que é? Meu, sabe aquele negócio do carro? Sei. Meu, veio até juiz, levou o carro de todo mundo na igreja. A Judite, que é a cunhada dela, a Judite está sem carro, ficou com uma dívida de 72 mil. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Eu falei para ela, cara, se eu te falar que Deus falou isso para mim não me meter. Ai, foi Deus mesmo, né? Então Deus fala, gente. Quando não é para fazer, existem situações que você tem que tomar atitude. Eu vi até um pastor pregando, que eu até me baseei um pouco na palavra dele. Ele falou assim, que chegou um irmão para ele e falou assim, pastor, então vai ter um congresso, você tem que ir lá pregar. Vai ser uma bênção e tal, não sei o que lá. Meu, é o dia todo do Senhor. Ele falou assim, cara, desculpa, mas eu não vou. Aí o cara falou assim, pô, pastor, mas o senhor não vai nem orar? Eu falei assim, não, porque eu não quero ir. Ele falou, cara, mas se Deus quiser, ele manda uma baleia vir me pegar e me levar lá, pode ficar tranquilo. Decidam a sua vida. Quando Deus não fala claramente o que você tem que fazer, haja. Aí você vai falar para mim, Paulo, então beleza, eu vou lá, estou cheio de dívida, vou me meter no empréstimo. Não, calma aí. Calma aí. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu vou lá roubar não é fazer a coisa errada, mas é agir, é decidir. Para viver a vontade de Deus, Abraão precisou sair da sua cidade para um lugar que não conhecia. Para viver a vontade de Deus, Ana chorou, passou por grandes desafios, orou e viu Samuel nascer. Para viver a vontade de Deus, Daniel precisou dizer não ao rei e viveu o milagre junto aos leões. Para viver a vontade de Deus, Esther precisou entrar na presença do rei, sendo que saber que poderia morrer. Para viver a vontade de Deus, José foi preso porque fugiu do pecado. Para viver a vontade de Deus, Deus quer que você haja. Deus, Ele quer que você comece a caminhar. Não adianta você ficar parado. Você falar para mim, eu estou esperando a vontade de Deus. Gente, realmente existe a vontade de Deus, mas Ele deseja. A Bíblia fala o seguinte, que Ele quer que você use a sua faculdade de raciocínio, que você use a sua mente, para saber qual é a vontade dEle para você. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmão, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, é a faculdade de raciocínio de vocês, porque vocês decidem por isso. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa compreender a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, você precisa pensar e agir. Não é esperar. Seria fácil, tua vida seria um fantoche. Nilson, vem para cá. Gui, vai fazer lá. Deus, Ele não quer isso da gente. Se fosse assim, seria fácil. Ninguém ia para o inferno. Ou tu acha que Deus, Ele botou aquela árvore no meio do jardim, por quê? Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei para ela assim. Ela falou assim, pô, engraçado, né? Pô, mas Deus colocou uma árvore lá no meio do jardim, cara. Deus sabia que o homem ia fazer isso. Ele falou, cara, Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele espera que você age de uma forma diferente. O plano, ele foi construído quando Adão comeu. Não foi antes de Adão comer. O plano foi construído da salvação a partir do momento que o homem pecou. Da mesma forma que Deus fez o mundo, fez os anjos, Ele não esperava que Satanás fosse trair ele, Lúcifer fosse trair ele. Ele conhece o teu coração, mas Ele espera que você tenha uma posição diferente a respeito do pecado, a respeito de tudo. Tem uma música do Thales que é legal, que ela fala,
que eu escolho Deus. Em todo dia eu escolho Deus. Mas é difícil escolher Deus, né? É muito difícil. Muitas vezes, a oportunidade de Deus parece fácil. Aí a gente fala, quando é muita oferta, o santo desconfia. Ô, católico doido do caramba, que santo desconfia? Que santo que desconfia, cara? Deus, Ele quer, às vezes, que a tua vida seja feita conforme a vontade dEle, mas sobre a tua vontade. É aquela velha história. Deus, Ele não controla a tua vida, mas Ele dirige os teus caminhos. Ele fala, filho, tem pedra? Fica tranquilo. Com o passar do teu caminho, as pedras vão diminuir, eu vou tirá-las da tua frente, mas vai. Não foi assim com Josué? Josué chegou lá com os espias, mandaram os espias para ver a terra prometida. Só Josué e Caleb falaram que aquilo que eles estavam vendo era tudo lorota. Na realidade tinha gigantes. Mas o que ele falou? A gente pode vencer ele, cara. É enxergar a oportunidade e agir. Se naquela oportunidade Josué e Caleb não tivessem agido, não haveria o povo de Israel. Não haveria a terra prometida. Agora eu te pergunto, o que Deus tem prometido para a tua vida? Qual é o teu posicionamento mediante aquilo que Deus tem mostrado para você? O que você tem que fazer? Você já se parou para pensar? Eu aposto comigo, se você falar para mim, Paulo, em toda decisão da minha vida, eu escolho fazer a vontade de Deus. Aí eu vou te perguntar uma coisa, quando tu chega no McDonald's, tu pergunta para Deus se é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5? Ou tu escolhe o que tu quer comer? Ou tu faz a vontade de Deus em 100%, mas você tem que agir. Não estou falando para você não escutar a Deus, entenda bem. Eu vou passar para outra parte, eu vou explicar. Tem uma segunda passagem de Paulo, que lá em Coríntios 16, 5 e 9, diz o seguinte, vamos lá. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Vou fazer um parênteses aqui. Cara, Paulo era folgado pra caramba, né, velho? Depois de passar pela Macedônia, eu irei visitá-los, já que passei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, até mesmo passe o inverno com você. É tipo o teu primo, né, que chega em março e fica até dezembro. Vou passar um tempo na tua casa aí. E aí ele fala o seguinte, para que vocês me ajudem na viagem. Paulo, ele pedia oferta, gente. Quem falou para mim que não tem oferta no Novo Testamento? Está aqui, ó. Para que vocês me ajudem na viagem, para que vocês invistam em mim, já que eu estou derramando bênçãos espirituais sobre vocês, para que eu continue a levar essas bênçãos às pessoas. Mas não é nessa parte que a gente vai parar, não. Desta vez eu não quero apenas vê-los, mas fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até Pentecoste, porque se abriu uma nova porta ampla e promissora e há muitos adversários. Aqui ele não fala o seguinte, mas eu permanecerei aí porque Deus pediu para mim ficar. Ele não fala o seguinte, ele fala que abriu uma porta. Qual porta era essa? Para ele pregar o evangelho. Ele não perguntou para Deus, eu tenho que ir lá pregar o evangelho. Que às vezes a gente fala, ai Senhor, eu falo do Senhor pro meu vizinho ou não falo? Cara, teu papel, velho, não é tipo tu perguntar para Deus. Deus, ele quer que você fale do amor dele, o que ele fez na tua vida. Aí eu vou para uma outra parte. Essa porta, ele foi porque ele viu que se levantou muitos adversários na palavra, no texto, quer dizer, que Satanás se irritava com Paulo, porque ele sabia que naquele lugar Paulo ia ganhar muitas vidas para Jesus. Então se levantavam pessoas para que Paulo não pudesse pregar. Essa porta ele entrou sem pedir autorização de Deus. Aí vamos na segunda. 2 Coríntios 2:12, já é uma outra situação. Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu coração, pois não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aí tu fala o seguinte, caraca, velho, Paulo entrou numa porta que o Senhor não tinha mostrado, e na que o Senhor mostrou, ele falou, não, cara, nessa eu não vou. Paulo, mas foi o Senhor que mostrou. Irmão, nessa eu não vou, cara. Cadê Tito?
Cadê meu irmão? Aqui do meu lado. Estou preocupado com o cara, velho. Eu estou preocupado com o cara. O cara não está aqui comigo, velho. Eu tenho que ir. Tenho que ir atrás do cara. Quando você tiver que tomar uma decisão, não sacrifique a ética da palavra de Deus. Não sacrifique os seus princípios. Se o seu princípio é cuidar da tua família, mesmo que apareça uma porta de Deus, que você tenha que abandonar a sua família, fica com a tua família. Se você tem um princípio de não se corromper, não se corrompa. Por mais que a porta apareça de Deus, não se corrompa. Aqui Paulo, ele tem esse princípio de cuidar de Tito. Cara, eu vou cuidar do cara, não sei se o cara está bem, se o cara está mal, mas eu vou parar para cuidar do cara, eu não vou pregar o evangelho. Ele disse não a pregar o evangelho. Abrisse uma porta de Deus, talvez ali tivesse milhares de pessoas que se Paulo tivesse pregado, milhares teriam sido salvos. Mas ele optou por quê? Pelo princípio dele. Mas eu creio que deveria ter muitas pessoas naquele lugar. Mesmo assim, ele obedeceu o princípio dele. Isso me faz lembrar uma parábola que fala em que o pastor deixou 99 ovelhas para cuidar de uma que estava ferida. E quantas vezes a gente não se põe nesse lugar, né? E fala o seguinte: caramba, o Fábio só se preocupa com aquele fulano. Nossa, o Fábio só olha para aquele cara ali. Gente, às vezes é necessário. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma palavra que Deus me deu, que eu preguei aqui há muito tempo, e dizia que às vezes o pastor, ele quebra a perna da ovelha para que ela não fuja. Ele deixa todas as 99 berrando lá: pastor, pastor. Sai correndo, não escuta ninguém, vai buscar aquela que está perdida. O nome disso o que é? É não escutar a voz de Deus? Não, é princípio. Princípio do reino. Porque a palavra de Deus fala isso. E outra, ele não sentia paz no seu coração para fazer aquilo. O que adianta? Eu tenho que... Vou dar uma coisa que aconteceu na sexta. O William estava comigo. A gente saiu na sexta para entregar uns cobertores que a gente tinha ganhado. E aí a gente pegou, foi, e aqui a gente conversou aqui antes na igreja, falou: qual é a missão? A gente vai entregar os cobertores, se der a gente vai falar a palavra de Deus, se a gente tiver oportunidade. Até Carol até bolou um textinho básico: quem está trazendo isso aqui é o Senhor para você, que Ele não se esqueceu de você, que Ele quer te aquecer, que Ele se preocupa contigo. Mas caramba, quem disse que foi assim? Na hora que eu abri o porta-mala do carro, veio a neguinho pulando: cara, deixa eu pegar. E saiu todo mundo pegando os cobertores, saiu correndo. E a Carol ficou assim: eu não falei de Deus para ninguém. Ela tentou até falar. Ela falava: mas o Senhor, os caras amém, glória a Deus, me dá o cobertor, me dá o cobertor. Aí beleza, pegaram os cobertores, foram embora. Aí veio um cara lá que sabia mais de Bíblia do que eu, o Léo, o William. Não sabia nem o que o cara estava fazendo lá. Mendigo, falou um monte de verdade pra gente, mas é sempre assim, né? Quem está longe de Deus tem um monte de verdade para falar para a gente. E não está junto com a gente, mas está lá. Mas tem um monte de verdade. Aí no carro ela entrou: amor, mas tinha vida. A gente podia fazer mais ali. A gente até brigou no carro. Falei: Carol, eu não senti paz de estar ali, cara. Você não quer. Eu falei: não é que eu não quero. Não sei se você olhou, mas enquanto a gente conversava com o cara deu 2 voltas no meu carro, olhando para dentro do meu carro. Eu estava no mercado, do lado do Bom Prato, ponto de tráfico do crack, uma pá de mendigo. Eu falei: cara, eu não senti paz. Tinha um monte de gente que podia ser salva, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas não vão ali falar de Deus para eles? Porque na esquina tinha uma galera da Universal entregando sopa para eles. Até que na hora que a mulher falou assim: vocês vão trazer comida? Falou para a Mônica. A Mônica falou: não, comida não vamos trazer não. Porque se fosse comida vai para outro lugar, que aqui eles estão tudo alimentados. A gente tinha oportunidade. Não era de Deus falar de Deus? Era de Deus. Mas não sentia paz no meu coração. E igual o Paulo, ele não tinha paz. Aí acontece uma situação que acontece direto na nossa vida. Eu não sinto paz no meu coração. Eu sinto paz no meu coração. Cara, é muito louco isso. Eu vou dar um exemplo. Eu falo pra Carol assim: pô, Carol, a gente tem que fazer tal coisa. E a Carol fala pra mim: eu vou orar. Eu falo: já sei, ela não quer. Ela não quer. E é muito engraçado, gente.
Se algo traz paz no teu coração, mas não traz paz no teu cônjuge, que paz é essa que tu está sentindo? Traz paz no teu coração, mas vai prejudicar um monte de gente ao teu redor. Que paz é essa que traz no teu coração? Fala para mim. Não sacrifique os teus valores. Trabalho, saúde, ideias. Às vezes a gente pega um texto e tira ele do contexto para fazer um pretexto para a nossa vida. Às vezes a gente fala tanto para os outros, irmão, mas eu senti paz, é de Deus. É de Deus. Mas se tu não sentiu paz, amigo, não vai, velho. Não vai. Essa paz que todo mundo fala, porque é engraçado. Sinto paz, mas está uma confusão ao meu redor. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Putz, faço parte do louvor. Eu senti uma paz de botar uma música, mas ninguém sabe tocar a música, todo mundo canta. Mas a gente vai cantar. Porque, na verdade, vale a pena escutar a Deus, mas não é isso. Aí tem que falar, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. E a gente faz desse versículo algo totalmente contrário do que ele diz. Vamos ler lá? Colossenses 3, 15 e 17. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e seja agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus. Tudo o que fizerem seja pela palavra ou em ação. Não façam no nome do Senhor Jesus, ou façam no nome do Senhor Jesus, dando graça por meio deles e graça a Deus Pai. A paz, ela é singular? Não, ela é coletiva. Visto que vocês foram chamados. Não adianta eu sentir paz no meu coração e minha mulher não está sentindo paz. Isso vai estragar meu casamento. Teve uma situação que até muitos não sabem, mas até um tempo atrás eu queria ir embora para a Austrália. Até a Irene sabe, o Rafa sabe. A Samantha veio aqui, eu falei, eu quero fazer faculdade, eu quero ir. E a Carol, amor, vou sentir saudade. Você está sentindo, pai? Eu quero ir. Não, eu preciso investir. Porque o que acontece? O milagre, a profecia, ela é algo muito, muito legal pelo seguinte. A profecia, ela é um sinal de algo para você, ela não é algo concreto. Então ela é lançada sobre a sua vida, mas você tem que agir para que ela aconteça. O milagre, ele não corre atrás de você, é você que corre atrás do milagre para a tua vida. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu quero ir, eu fiquei bravo com ela, eu sonhava. Eu falei, caraca, velho, eu vou parar minha vida, cara. Se eu falar para vocês uma coisa, eu cheguei a pensar, eu falei, cara, se é meu ministério esse? Se eu tenho que ir, cara, ela está empacando o meu ministério, será que eu casei certo? Olha onde foi a minha mente. Eu falei, cara, e ela falou, não, Paulo, eu vou sentir saudade da minha irmã, da minha mãe, eu não vou conseguir viver bem. A gente vai voltar em um ano? Eu falei, Carol, se a gente for embora, a gente não volta nunca mais, cara. Aí tem um chileno muito louco, que é meu amigo, que ele pregou aqui na igreja. Aí eu comentei com ele, você quer ir? Cara, eu arrumei para você uma escola na Etiópia, você vai pregar o evangelho, vai sair, tudo pago para você e para a Carol, ou se vocês quiserem, vocês podem estudar em Nova York, em Miami, tu vai exercer o teu ministério e tal. Eu falei, Cris, ela não quer. Aí ele falou, ixi, então já era. Já era, irmão. Fala a verdade agora, quem é casado. Se tua mulher não quer fazer algo, você tem que ser muito macho para ir, não fazer a vontade dela também. Porque o casamento é o quê? São 2 em 1. Tu consegue, teu coração falar uma coisa, tua cabeça falar outra? Se não há acordo, amigo, não é de Deus. Se não te traz paz, está gerando conflito, não é de Deus. A paz, ela é coletiva. A paz, ela é julgada pela palavra de Deus. Você está sentindo paz de fazer uma coisa. Nossa, eu estou sentindo paz de ajudar uma pessoa e tal. De pegar o meu dinheiro, dar tudo para ela. Mas calma aí, eu não vou pagar as minhas contas. Eu não vou dizimar, não vou fazer nada. Mas a paz está no meu coração. É certo isso? Você deixar todas as tuas contas, abandonar os teus compromissos para fazer isso?
Não. Ela é julgada pela palavra de Deus? A palavra de Deus, ela julga e dá ela procedente? Se não der isso, não é paz. Desculpa, você está sendo enganado pelo teu coração. Aí é o que eu te falo, é o engano do coração. O coração é enganoso nesse momento. A paz, ela traz paz. A paz, ela é julgada pelos conselheiros ou pessoas ao seu redor. Pastor, eu tenho uma ideia genial. A gente vai pregar o evangelho, vai trazer um monte de gente para Jesus. Cara, eu não acho que você tem que fazer isso. Eu não acho que é o momento da igreja fazer isso. Mas eu estou sentindo paz. Eu vou, pastor. Cara, eu não estou sentindo isso de Deus. É julgada pelos conselheiros. Se só você sente paz e todo mundo ao teu redor não sente paz, meu amigo, não é a paz de Deus. É o teu coração te enganando. A tua vontade de fazer, ela não é ruim, mas ela tem que ser julgada. Ela tem que ser avalizada pelas pessoas que estão ao seu redor, para saber se ela é algo válido, se é uma paz. A paz, ela ocorre em meio aos louvores e devemos dar graça em nome de Jesus. Ela só é paz se você concluir o que você fez e falar, aleluia, Jesus, glórias a ti, Senhor, isso é teu. Aí não, você vai comprar um apartamento, se enfiou numa dívida gigante, está se preocupando em não conseguir pagar. É de Deus essa paz? Você trouxe conflito, não trouxe paz. Se você não consegue concluir algo e glorificar a Deus, não é paz. E outra coisa, a paz, ela não é ausência de guerra. A paz de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você mesmo no meio da guerra, você sente a paz de Deus. Tua vida pode estar uma confusão no sentido de que, a situação, ela está difícil, mas Deus, ele fala assim, eu sou contigo. E aí tu tem a paz. Essa é a paz de Deus. Você vê como ela é, até às vezes te confunde, porque ao mesmo tempo, se tudo está uma confusão e eu estou sentindo paz, eu estou feliz, só que ela está gerando conflito na vida de outras pessoas, só que é diferente. A minha família está em paz, eu estou passando desemprego, eu estou numa situação muito ruim, mas Deus está confortando o meu coração. Eu sei que eu vou conseguir, é nele que eu vou conseguir, eu não paro, eu vou atrás, eu vou fazer, porque eu sei que é por mim. É por mim, eu tenho que fazer isso por mim. Deus espera que você faça isso pela sua vida. Há coisas que só nós devemos fazer. Quando Deus não diz claramente o que você tem que fazer, você tem que começar a andar para que Ele fale. É difícil escutar isso às vezes, mas é verdade. Senão você paralisa a tua vida. A gente tem que ouvir o Espírito Santo e ver em meio às atitudes que você vai tomar, se realmente é uma paz que o Espírito te traz. Porque é muito fácil falar que é espiritual. É muito fácil. E eu falo o seguinte, tem muitas vezes, tem gente que quer ser Deus na tua vida. E fala que é, de Deus, vai que vai. Mas tu não está confiante, tu está ali rebolando. É de Deus, cara, vai. Avalie-se. Cara, vem cá, será que é realmente de Deus? O que eu vou fazer? Vai glorificar o Senhor? Ele vai interferir na vida do meu próximo, ele vai interferir na vida da minha família, da minha esposa. Eu vou fazer aquilo, minha esposa vai brigar comigo, a gente vai ficar em pé de guerra. Essa minha decisão vai trazer conflito na minha família, na minha igreja, no meu ambiente de trabalho. Vai te trazer paz? Deus, ele não abençoa a decisão. Ele abençoa atitudes. Porque a decisão, você pode tomar uma decisão errada. Mas a atitude está dentro do seu coração. Você sabe o que é bom e o que é errado. Por mais que a tua atitude seja boa e teu coração for mal, Deus, ele conhece o teu coração. Você não tem como esconder isso. Há muitas vezes a gente toma atitudes que a gente não tinha que tomar. Mas e o teu coração? E a tua intenção, ela é boa? Avalie o coração. Chega lá e, o que eu tenho que fazer? Porque assim, é melhor a gente não ter do jeito certo do que a gente ter do jeito errado. Quanta coisa na tua vida às vezes você consegue por um momento errado. Você sabe que o certo é ficar quieto, é não ter naquele momento. Mas você quer fazer do jeito errado. Paulo, mas cara, eu sei que é errado, cara, Deus até falou no meu coração, mas mesmo assim eu quero. É duro, né?
Aí é duro. Sabe o que eu falo? Uma pessoa que fala isso pra mim. Cara, vai, velho. Só não reclama da consequência. Ela vai vir. Mas Deus vai me perdoar? Ele vai, cara. A palavra dele fala que ele perdoa todas as nossas ações. Mas você vai colher a consequência. Você vai colher. É estranho, né? Mas às vezes, mesmo depois de uma situação errada, a gente faz algo errado. Eu só falo uma coisa para você, seja honesto com Deus. Fala, Deus, eu não tenho fé. Você está falando para mim algo, eu vou fazer errado, porque eu não tenho fé. Eu não acredito que isso seja para mim. Mas seja honesto com Deus. Lá em Salmo 23, 6 e 6, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, Ele vai botar a misericórdia para correr atrás de tu. Eu errei, mas vai lá, que Ele vai fazer cagada. Vai. Tu até tombou o tombo, mas a misericórdia vem e te pega. O problema é quando tu gosta de ficar na lama, né? Aí tu se lambuza todo. E ainda sai da lama sorrindo, né? Tipo, achando que tu tá... Vou voltar a falar aquilo que a Carol não gosta. Cagou no banho branco, tu tá todo bonitão lá, achando que tá alegre, tá tudo certo, mas tu tá todo ferrado. Deus, Ele se preocupa com o teu bem-estar. Deus, Ele se preocupa com a tua vida. Não é à toa que Ele falou para você o seguinte: eu sou o teu Deus. Escolhe, pois, a vida, não a morte. A decisão é tua. Todo dia ela é tua. Não tenta empurrar para Deus. Ai, mas não foi a vontade de Deus. Mas Deus não falou que não era a vontade dEle. Quanta coisa você perdeu na sua vida porque você não agiu. Quanta coisa você tem pausado na tua vida porque você não fez. Aí você vem falar para mim, depois, que foi sorte daquela outra pessoa que aconteceu alguma coisa. Ah, fulano foi sorte. Foi o destino. Foi uma coincidência. Eu vou te falar uma coisa, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesus-cidência. Jesus, Ele pode fazer algo pela tua vida, mas a consciência e o acaso ela não faz. Se você não se mexer, as coisas não acontecem. E eu vou falar uma outra coisa. Se você tem algo no teu coração, que você tem um princípio, é o meu princípio, esse que eu vou seguir, e pessoas ao seu redor falem ao contrário de você, avaliza a palavra, para ver se o que ela está falando é real. Mas não sai tomando atitude por conselho, gente. Depois não dá para ir atrás. Ai, mas fulano falou. Balbal, é a tua vida, cara. Tu quer empurrar para quem? E ainda tu falar para a pessoa, eu? Eu não. Não sei não disso. Gente, cabe a nós escolher. Eu quero encerrar hoje. Rafa. Com um versículo que diz, lá no começo: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Você sabe por que o dia, o momento, ele se chama presente? É porque todo dia Deus te dá o presente de escolher. Todo dia Deus ele te dá o presente de escolher. Escolher a vida, escolher a morte, escolher o que é certo, escolher o que é errado. Nessa noite Deus está te dando uma outra oportunidade de escolher. Escolher andar com Ele. A palavra de Deus fala que aquele que confessar-me diante dos homens e diante de Deus, esse será salvo. E mediante esse presente, essa oportunidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração de entrega, falar: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Você nunca falou que Deus,
O Senhor é meu Salvador. Eu quero que o Senhor guie a minha vida. Eu tenho tomado decisões precipitadas. Eu tenho agido de uma forma errada. Eu não tenho te buscado. Eu não tenho apoiado as minhas decisões em Ti. Eu queria que se você está nesse quadro, nessa posição, todas as cabeças estão abaixadas. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Amém. Eu vi sua mão. Se tem mais alguém aqui que fala assim: Senhor, eu estou longe dos teus caminhos, eu estou fazendo aquilo que é errado, eu sei que eu estou errando, eu sei, porque eu conheço a palavra, eu sei o que é certo, e eu tenho certeza, Deus, que se eu continuar nessa levada, minha vida vai para o inferno, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se Deus voltar amanhã, eu também queria orar por você, mas você tem que sinalizar para Deus, levantar a tua mão e falar: Senhor, eu quero, Pai, eu quero mudar a minha vida, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero transformar a minha vida. Tem alguém aqui essa noite que quer fazer essa oração? Só sinaliza para Deus assim: Deus, eu quero. Tá todo mundo de olhos fechados, ninguém está te vendo. Ou se Deus, Ele tem agido na tua vida, você tem compartilhado das promessas dEle, mas você não tem certeza. Se eu morrer hoje, eu estou dentro da igreja, mas se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. A palavra diz que existe uma parábola que a mulher perdeu a moeda dentro da própria casa. Isso quer dizer o quê? Que Deus está perdendo a vida dentro da igreja, que você está morrendo dentro da igreja, você está perdido, mas Deus, Ele quer te achar, e Ele quer te dar essa oportunidade nessa noite. Queria que você, se você se enquadra nessa posição, que você levantasse a sua mão também, que eu quero orar pela sua vida. Amém, glória a Deus. Já vi sua mão. Tem mais alguém? Mediante a tudo isso, eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos todo mundo ficar de pé. Vamos colocar a nossa mão no nosso coração. Que aqui é uma igreja, que ela é uma família. A gente se ama. A gente faz tudo junto. Só não vai no banheiro junto porque não dá. Mas a gente faz tudo junto, porque a gente se alegra em estar em comunhão. Que vocês possam repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, que jamais ele será apagado. Amém. Eu queria orar por vocês. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti todas essas vidas, ó Deus. Cada um que está aqui, Pai, que se prontificou a vir à Tua casa, Deus. Ó Deus, toca a vida de cada um nessa noite, Senhor. Pai, aqueles que ficaram tímidos, ó Deus, de levantar a mão e dizer para Ti: Senhor, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Que o Senhor possa reconhecer e enxergar o profundo desse coração, Pai. Pai, porque hoje às vezes ele assume: Deus, eu não tenho fé para isso. Manda a Tua misericórdia, Deus. Tua palavra fala que a Tua misericórdia, ela sobressai o juízo. Ela é superabundante na nossa vida. Por isso cobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando aqui, Deus ele falou para mim que tem muita gente aqui dentro que está com a vida parada por não tomar a decisão correta, que está esperando uma posição de Deus, mas às vezes por falta de fé ela não consegue agir, e mostrou além. Tem pessoas aqui que têm medo do que Deus tem para a vida dela, tem medo da resposta de Deus. Nessa noite eu queria fazer uma oferta de fé na tua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você, porque Deus, Ele vai mudar a tua vida. Deus, Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida, a vida da minha esposa. Eu usava droga, e muitas vezes as pessoas olhavam para mim e achavam que eu não tinha futuro. Para quem não sabe, minha mãe morreu de AIDS. Eu tinha 6 anos quando ela faleceu. Eu me meti em tráfico, roubo, fiz cada coisa que só Deus imagina. E um dia eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi acreditar naquilo que Deus tinha feito para a minha vida. Eu quero que você venha aqui, saia do teu lugar, venha aqui agora sem medo.
Se você tem tomado decisões erradas na tua vida, se você acha que tem escutado a voz de Deus, mas tem escutado o teu coração e tem agido de uma forma errada, vem aqui na frente, eu quero orar por você só. Eu quero te dar um pouquinho do que Deus tem me dado, partilhar um pouquinho da minha fé contigo. A palavra de Deus, ela fala que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu não tenho nada para te dar nessa noite a não ser fé. A te dar uma oração. Pode vir, não fica com vergonha não. Deus está falando que tem gente aí envergonhada. Pode vir aqui, sem medo. Deus, Ele te quer alegre, Ele quer te dar essa paz que sai de todo entendimento. Essa paz que ela tem paz mesmo na ausência da guerra. Senhor, toca o coração dela, Pai. Faz ela vir aqui, Deus. Em nome de Jesus, traz ela aqui, Pai. Oh, xerecandalabassore, cadalabaxá. Oh, vem. Xuderecandalabassure, rebalabaxê, recandalabassure. Oh, recandalabaxê, recandalabaxus. Vem mais pra frente aqui. Oh, recandalabaxê, recandalabaxê. Vem mais pra frente aqui. Oh, xerecandalabassure, rebalabanai. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Não perca essa oportunidade hoje. Não perca. Roxo doro balabassore, recandalabaxu, recandalabaxai. Oh, reche balabassure, recandalabassore. No reche balabassure, recandalabas. Deus, acende fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo em meu coração. Eu não
ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Não posso conter, não tenho controle de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, não tenho controle. Eu quero mais. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero. Acende um fogo. Eu quero mais de ti, Deus. Mais de ti. Mais de mim. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais do teu amor, Senhor, mais do teu fogo, mais a tua presença, mais a tua glória, mais a sua vida. Eu quero mais, eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.